paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja presente na sua vida. Eu ri aqui porque eu estou com a mesma camisa, pessoal, que estou gravando, viu? Gravando uma série de ministração por conta de algumas necessidades que eu vou ter, não vou poder estar aqui no horário, então tenho que fazer isso. Por isso estou com a mesma camisa. Mas fique tranquilo que eu tomo banho e troco de camisa todo dia. Segundo Reis, capítulo 18, a partir do versículo 5, nós estamos falando sobre Ezequias. Eu estou me servindo desse tempo para falar das prerrogativas da vida desse moço aqui, que começou a reinar em Judá com 25 anos, reinou 29 anos, enfim, olha só. A Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 18 do segundo Reis: no Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Olha só, olha a referência, olha como ele é referido na palavra de Deus, que antes dele não houve outro que teve essas decisões, nem depois dele. Então, Ezequias é tido como o único que tomou atitudes em tempo de profunda idolatria, profundo distanciamento do Senhor. Esse rapaz com 25 anos toma atitudes porque ele reconheceu que ele tinha que voltar ao Senhor com o povo. Esse homem é colocado numa função de rei e ele já servia ao Senhor, e agora, na condição de rei, ele faz valer aquilo que ele já era em Deus antes de ser rei. E ele leva o reinado junto com ele nessa atitude, porque era assim que acontecia. E a palavra diz que no Senhor, Deus de Israel, ele confiou. A palavra-chave aqui é confiou. Por que ele confiou? Porque conhecia Deus e a fama de Deus e os atributos divinos. E a palavra diz que no Senhor Deus de Israel ele confiou, e aí fala da intensidade e da qualidade dessa confiança. Confiou de maneira que depois dele não houve outro semelhante a ele que confiou tanto em Deus. Gente, olha só, essa confiança em Deus não é teórica. Essa confiança em Deus é prática. Ou seja, confiou tanto em Deus que fez isso, agiu dessa maneira. Eu confio tanto em Deus, nossa. Não. A confiança em Deus é algo prático, é algo que a gente põe em prática, que é desenvolvido em nossa vida. Quero te lembrar que o Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, não quer dizer que os abalos não possam acontecer, mas eles não podem atingir a nossa vida nem a nossa confiança em Deus. Você tem sido abalado por algo? Tem acontecido na sua vida alguma coisa que possa te levar a duvidar ou empreender em você uma dúvida que Deus não cuida de você? Deixa eu lhe falar, se em algum momento você pensou isso, você já está sendo abalado. Aqueles que confiam no Senhor não são abalados, mas aqueles que dizem confiar, mas na hora da tribulação fica medindo, pensando, poxa, por que Deus não fez isso, que Deus não fez aquilo? Isso já é um abalo da confiança. Isso já é a pessoa duvidar da misericórdia e do poder de Deus em guardá-la, guardar essa pessoa. A palavra está dizendo que ele confiou no Senhor de uma maneira tão grande, de uma maneira que não houve outra pessoa semelhante a ele. E olha o que diz o versículo 6. Como que ele confiou em Deus? Ele se achegou ao Senhor e não se apartou de Deus e guardou os mandamentos do Senhor. Ele se achegou ao Senhor. Olha o que o texto diz, ele se chegou ao Senhor. Está falando que ele se aproximou de Deus. Olha, esse homem quebra os objetos de idolatria, quebra as imagens. Ele confia no Senhor de uma maneira que ninguém nunca havia demonstrado tanta confiança. Ele se desapropria daquilo que todo mundo dizia que salvaguardava o império. Ele reconheceu, ele declarou que quem guardava o reinado era Deus. E a história do rei Ezequias depõe sobre esse assunto.
E ele confiou de tal maneira que, além dele quebrar todos aqueles objetos de idolatria, ele se achegou ao Senhor, se aproximou de Deus, buscou o Senhor. Lembrando a você, Isaías 55, verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O que há na sua vida que você precisa quebrar, que você precisa lançar fora? E o que há na sua vida, como você deve proceder, o que você pensa, qual a sua distância de Deus, como você sente Deus, como você está com a palavra de Deus, como você está com os mandamentos, com os estatutos do Senhor? Porque isso vai demarcar, vai determinar quem é você em Deus. E, obviamente, é um assunto recorrente que eu tenho falado aqui. A desobediência bloqueia a bênção de chegar, mas a obediência abre as vias que canalizam a bênção de Deus de chegar à nossa vida, à nossa casa, em tudo que diz respeito a nós. E aí? O que você precisa abrir, irmão? O que você precisa quebrar? O que você precisa lançar fora daqui, das coisas palpáveis que você tem na sua vida? O que precisa? Precisamos todos buscar ao Senhor. A Bíblia diz que o Ezequias se chegou ao Senhor, ele buscou o Senhor. A Bíblia diz que perto está o Senhor de todos que invocam em verdade. Isso foi uma realidade para Ezequias e que pode ser a realidade de todos nós a partir do momento que nós determinarmos isso. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.